Boa tarde. Bem-vindo ao exercício 2 sobre referenciais cartesianos da aula número 01. Então temos como 2.1 o exercício. Representa a reta real, definindo a origem e a unidade. Seguidamente, representa nessa reta os pontos A, B, C, D e E, que têm como abscissa respectivamente menos 2, menos 1 meio, raiz 2, 3 mais raiz 2 e raiz 2 menos 1. Vamos então representar a nossa reta real. Temos aqui já a nossa reta e temos aqui as abscissas negativas, menos 2 e menos 1, e aqui à direita do nosso ponto zero temos as abscissas positivas, 1, 2, 3, 4. O que é que nós podemos saber logo a priori? O nosso ponto A tem de abscissa x igual a menos 2. Então, olhando para aqui, para a nossa reta, temos aqui já o nosso menos 2. E aqui podemos atribuir o nosso ponto A. O nosso ponto B tem de abscissa x igual a menos 1 meio. Onde é que está o nosso ponto B? O nosso ponto B tem que estar do lado das abscissas negativas, à esquerda de 0. Então, se está à esquerda de 0 e se 1 meio é metade de 1, então o nosso menos 1 meio terá de ficar aqui, neste ponto. Vamos agora ao nosso ponto C. O nosso ponto C diz-nos que temos um x igual a raiz de 2. A nossa reta real só tem valores inteiros. Como só tem valores inteiros, então temos que descobrir uma forma de calcular o nosso raiz 2 para colocarmos na reta real. Colocando o nosso triângulo, atribuindo aqui 0 e aqui 1 de abscissa, imaginando que isto é a nossa reta real, em ponto grande, então nós vamos ter que aqui temos uma distância de 1. Sabendo que 2 quadrados corresponde a uma distância de 1, então na vertical nós também temos uma distância, um comprimento de 1. Se aplicarmos o teorema de Pitágoras, conseguimos determinar esta distância aqui. Então, esta distância, vamos lhe chamar h ao quadrado é igual, e vamos pôr aqui umas letras, aqui, portanto, será a nossa origem, aqui será o nosso ponto R e aqui será o nosso ponto S. Então, a nossa hipotenusa ao quadrado será OR, nosso comprimento OR ao quadrado, mais o nosso comprimento RS ao quadrado. Então temos aqui a hipotenusa e com isso vamos determinar este comprimento aqui. Mas o que é que nos vai dar este comprimento? O que é que isto tem a ver com este nosso ponto aqui? Então, se nós olharmos para o nosso círculo trigonométrico, nós podemos ver que se traçarmos aqui uma distância e se também lhe chamarmos aqui o nosso ponto S e aqui chamarmos o nosso ponto R, em que esta distância OR é igual à nossa distância RS, então nós podemos dizer que isto vai ser o nosso raio. E aqui, esta distância aqui, também será o nosso raio. Então, vamos lá ver, comparando este círculo trigonométrico com aquilo que temos aqui, o que é que temos? Temos que OR é igual, portanto aqui é OR também, e tem 1 aqui,
também vamos ter 1. E aqui também vamos ter 1 de ordenada. Então, se nós determinarmos este valor, temos que h ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a ter h, que é igual a raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E isto será igual a raiz de 2. O que é que quer isso dizer? Quer dizer que se o nosso h é igual a raiz de 2, que é este r, ou seja, se o nosso h é igual ao nosso raio do círculo trigonométrico, então esta distância aqui, se lhe chamarmos aqui um ponto M, então o nosso R será igual ao nosso ponto OM. E aqui, então, esta circunferência que está aqui, que passa aqui, tem centro no ponto O e passa aqui neste ponto, vamos lhe chamar também M, significa que aqui também vamos ter o nosso ponto H, porque se nós considerarmos que o nosso ponto, o nosso raio é a mesma coisa que o nosso ponto H, então já temos aqui o nosso valor, aqui neste ponto, o nosso valor de H. E então o nosso valor de H é igual a raiz de 2. Se olharmos para a nossa reta real, podemos ver que o ponto de raiz de 2 será este ponto aqui. Um ponto em que, a seguir ao ponto 1 de abscissa 1, temos então a nossa abscissa raiz de 2. Agora, como é que vamos determinar o ponto x igual a 3 mais raiz de 2? Exatamente como determinamos na parte de cima, vamos chamar aqui a distância, portanto o nosso triângulo terá que ter sempre 1 de abscissa e 1 de ordenada. Nós aqui sabemos o 3, não sabemos é o raiz de 2. Se sabemos o 3 e não sabemos o raiz de 2, então não será, o 3 não será aqui, será deste lado, e aqui terá que ser 2 para ter a nossa abscissa, para ter o nosso comprimento de 1, então terá que ter aqui uma abscissa de 2 e aqui a abscissa de 3. E então haverá um ponto aqui algures, este será o ponto 4, um ponto entre o 3 e o 4 que será nosso 3 mais raízes de 2. O que é que nós vimos atrás? Vimos atrás que, determinando o nosso H, obtemos o nosso ponto OM, que seria precisamente o nosso ponto de raiz de 2. Então, se temos 1 de abscissa e temos aqui 1 de ordenada, então este ponto aqui será nada mais, nada menos que o ponto 3 mais raiz de 2. E porquê? Porque se nós temos aqui na nossa reta real que este ponto que vai daqui aqui são 3, então este ponto que vai daqui aqui são raiz de 2, tal como determinamos aqui. E então esta distância que vai daqui até este ponto será então o meu 3 mais raiz de 2. Falta-nos então o nosso ponto E. O nosso ponto E tem de abscissa x igual a raiz de 2 menos 1. Se dissermos que aqui está o nosso ponto 0 e aqui está o nosso ponto 1, podemos ver na nossa reta real que já está
mais ou menos traçado. Temos que de 0 a 1 vamos ter um comprimento de 1 e deste ponto até este ponto aqui em cima teremos também de ordenada 1. E como já determinamos nos outros pontos, este ponto que estará aqui, se temos aqui um comprimento de 1 de abscissa e um comprimento de 1 de ordenada, uma circunferência que passa pela origem e que passa por este ponto aqui, será a raiz de 2. Se transportarmos isto para aqui, então o que é que nós teremos? Teremos que este ponto aqui será raiz de 2. E agora como é que nós determinamos o nosso raiz de 2 menos 1? Se este ponto, deste ponto até este ponto, temos raiz de 2, então como é que nós tiramos menos 1? Se nós admitirmos que esta distância aqui é 1, então esta distância deste ponto aqui até este ponto aqui, imaginando que daqui a este ponto, deste ponto a este, é a mesma distância que temos deste ponto a este, então aqui também temos 1. Então, o nosso raiz de 2 menos 1 será esta distância toda, menos esta distância, que é o meu ponto 1, e aqui será o meu ponto E, que é raiz de 2 menos 1. Espero que tenha sido explícito para vocês. Qualquer dúvida e qualquer melhoramento nos exercícios, eu agradeço. Vocês têm o meu e-mail, suzyrosaria1977@gmail.com, e eu estarei pronta para receber as vossas dúvidas e a vossa ajuda também. Obrigado e até ao próximo exercício.